Dila me deu uma palavra aqui, uma frase que ela colocou entre o clássico e o reinventado, porque nesse momento que o pessoal da Biossíntese pediu para mim, das 3 Bios, foi que eu falasse como a gente chegou nesse projeto das 3 Bios. Então eu vou fazer para vocês uma trajetória histórica minha, e claro que vai ter que ser muito mais daquilo que eu fiz, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, eu ouvia falar de um mestre e eu ia lá atrás deles. Eu fiz muitas formações, já me matriculei na próxima, estou super contente porque finalmente achei um outro mestre que eu posso estar junto, e acho que esse é um caminho que a gente não para nunca. E quando o Ricardo traz aqui a história do Michelangelo e da anatomia escondida, eu quero dizer para vocês que, como psicoterapeuta corporais, a gente passou por momentos de estar muito escondido. Foi uma luta muito grande. Quando eu vou falar daqui dessa história, vai parecer até que é uma coisa meio narcísica, porque eu vou falar de mim e da minha trajetória. Mas eu preciso dizer para vocês aonde a gente está hoje nas 3 Bios a partir dessa trajetória. Então, no começo de toda a fase que a gente chegou, nos anos 70, em termos de vírgula, terapia corporal, foi um momento muito importante no Brasil. Eu quero dizer para vocês que eu segui mais ou menos o ritmo das escolas e do desenvolvimento político-social que aconteceu no Brasil. Quando a terapia corporal aconteceu, foi uma brecha, aconteceu uma briga no Brasil. Foi muito interessante. Foi uma briga do pessoal do psicodrama. Veio Bermudes, no Brasil o que era forte era a psicanálise, o psicodrama e a Gestalt. Nós, reichianos, ainda não existíamos, né? E aí foi uma briga do Bermudes, que veio de Buenos Aires para fazer um grande congresso de psicodrama aqui no Brasil, e houve um rompimento enorme no psicodrama. E que eles romperam, nós conseguimos entrar neste momento para trazer a terapia corporal, que no começo era alternativa, colocada à margem. Todo mundo dizia que a gente era esses reichianos loucos, até hoje eles falam, mas tudo bem, já nos acostumamos, entendeu? Que era essa história da gente ser do orgasmo total e de estar sempre aprisionado na sexualidade. Era um movimento político, foi uma barra, gente. A gente não tinha leitura, por exemplo. Nós não tínhamos livros. Nós tínhamos alguns livros de Reich, muitos livros da psicanálise, livros já da Gestalt, do psicodrama, e a gente não tinha literatura da terapia corporal. Imagina o quanto a gente foi criativo e inventou. Não é legal isso? Então eu vou começar a mostrar para vocês como é que foi essa trajetória. Pode desligar um pouco a luz aí também para mim? Já que todo mundo falou no escurinho, também quero. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês. E, olha, eu quero dizer uma coisa, teve muita gente já que falou sobre essa história, mas eu quero dizer que poucas pessoas, eu vejo a juventude, o pessoal mais jovem falando da história da psicoterapia corporal no Brasil, e eu falo, nossa, eles falam a partir de algo não vivido. E eu quero falar com vocês a partir de algo muito vivido, de muito sofrimento, de muita batalha para chegar até aqui. Quando eu fui fazer isso aqui, eu me emocionei muito. Eu me emocionei porque eu vi pessoas que passaram comigo com uma força muito grande de plantar isso onde nós estamos hoje, que eu vou dizer mais tarde, que é basicamente o que a gente construiu para vocês hoje, as 3 Bios, foi um grounding
de muito respeito pela psicoterapia corporal. Eu acabei de chegar no Congresso de Psicoterapia Corporal de Paris, onde tinham 700 pessoas, todas já vindo da psicanálise, vindo da Gestalt. A gente está fazendo um movimento contrário. Agora o pessoal está nos procurando, porque a gente sofreu muito para vocês chegarem até aqui. Então vamos lá. Ora, é preciso reavaliar as antigas posturas com base já nessa experiência que a gente adquiriu no panorama da psicoterapia corporal no mundo atual. O que eu quero dizer para vocês com essa frase é: a gente foi adquirindo experiências e experiências, quando no começo tudo era muito difícil. Eu quero dizer para vocês que a gente era muito selvagem, a gente era criativo, mas a gente era selvagem. A gente fazia cada workshop que saía todo mundo pirado, saía de lá direto para internar não sei aonde. E aí todo mundo dizia, nossa, e a gente era ousadas, a gente fazia e testava. Apesar de a gente saber que todo mundo estava meio pirado naquela época, a gente corria o risco de testar as coisas que a gente acreditava. Às vezes eu vou aí pelo interior, eu vou para outras cidades e vejo as pessoas usando exercícios que a gente criou por ser ousada há 20 anos atrás. E eu tenho muito orgulho de ver. Eu vou mostrar alguns exercícios para vocês que a gente fazia, para vocês verem. Não vou mostrar muito o Lowen, mas é porque todo mundo já mostrou o Lowen, né? Como disse o Odile, ele morreu e a gente está de luto. Mas essa foi final dos anos 70, quando eu vi o Lowen pela primeira vez, e quero dizer para vocês que o Lowen mudou a minha vida. Eu entrei na casa dele, encontrei com ele, e ele falou para mim, a primeira coisa que o Lowen fez foi me dar um diagnóstico. Ai, que coisa terrível que era aquilo, gente. Não, você é, e falava o nosso caráter, não vou dizer para vocês, né? Mas você é isso. Aí eu dizia, puxa, eu sou isso. Parece Christian Dior, sabe assim? Né? Você. E a gente, ele virou a minha vida. Realmente, eu vinha vindo do campo da psicanálise, do psicodrama, já tinha toda essa coisa cultural. Então, foi muitos anos. A entrada do Lowen no Brasil, a vinda da bioenergética para o Brasil, que eu vou contar um pouquinho para vocês também, transformou a psicoterapia corporal no Brasil. Porque antes da entrada de uma organização de um instituto, que nem é o Instituto do Lowen, a gente tinha mais retalhos, né? A gente buscava tudo de todos os lugares. Nesse momento, logo depois, eu estou com a Regina Favre, eu vou mostrar ela depois para vocês, onde o Lowen veio ao Brasil. Antes do Lowen veio o Ernesto Liz. Foi o Ernesto Liz ou de lá? Foi o Ernesto Liz. E eu e a Regina fomos no Ernesto Liz. Era o início da bioenergética no Brasil. E a gente falou assim, não queremos. Não temos vontade de fazer essa coisa americana. Não temos vontade de fazer uma passagem para os americanos no Brasil. A Regina era bem, muito mais politizada do que eu. E aí, quando a gente marcou essa história toda da bioenergética, criou-se a primeira sociedade de bioenergética no Brasil, que foi a SOBAB. Porque outro grupo falou, nós queremos. Eu e a Regina já nos achávamos muito amadurecidas para fazer esta passagem, falando, nós somos criativas. E aí nós fomos fundar algo que se chamou Ágora. Primeiro esse é o